A segunda vez que o rei Davi recua frente a um desafio está no livro de 1 Samuel capítulo 25 e versículo 37. Diante da recusa de Nabal em acolher as tropas do rei Davi que o seguiam. Davi intenta matar Nabal e a sua família. Mas Abigail, esposa de Nabal, se levanta e vai ao encontro de Davi para implorar por misericórdia. E logo que Davi ouve as considerações de Abigail, de forma sensata, Davi decide recuar de seu intento de assassinar toda a sua casa, toda a casa de Nabal. Tempos depois, o esposo de Abigail, Nabal, morre e Davi a toma por esposa, como também todas as possessões de Nabal. Isso não foi algo premeditado? Porque Davi deveria premeditar isso, né? Se no dia da sua fúria ele teve a chance de cometer certo ato, né? Mas Davi, então, não foi algo premeditado. Davi, ele conseguiu tomar todas essas possessões depois, por causa que Nabal veio a falecer, né? E ele entendeu que Deus concedeu sem ele cometer nenhum crime, né? Aquela benção, fruto do seu equilíbrio emocional e mental, né, desse grande servo de Deus, fruto das suas atitudes e comportamentos corretos. E no último recuo, né, abordado aqui, eu quero citar o dilema do rei Davi entre o dever de ser o rei e o papel de ser pai, quando o seu filho Absalão se rebelou contra o seu próprio pai, o rei Davi, conspirando contra o seu reino. Então, Davi deveria ter sentenciado seu filho à morte, porque naquela época era dever de um rei eliminar toda a rebelião e conspiração com a morte de seus líderes. Não fazer isso, então, indicava um sinal de fraqueza para o rei. Porém, Davi ele faz diferente, ele recua frente aos apelos de Joabe, seu comandante, que era justamente alertar sobre isso. Então, o rei Davi não concordou e nem consentiu com tamanho mal, né, com esse mal. Para entender esse caso e a sua importância no mundo espiritual, nós também devemos fazer uma distinção entre a palavra matar e assassinar, meus irmãos. Você pode pegar lá no dicionário e ver. Logo, eu posso matar sem assassinar, mas eu não posso assassinar sem matar. Então, assassinar é o ato de tirar a vida de alguém de forma premeditada, como está no exemplo bíblico de Abel e Caim. E matar pode ser o ato de tirar a vida de alguém sem ser premeditado, né, por legítima defesa, ou até mesmo sem a intenção de cometer o ato, como num acidente, um dos casos, acidente. Por isso, meus irmãos, para alguns estudiosos da Bíblia, o quinto mandamento no seu original está não assassinarás, não matarás. Porque os irmãos sabem que a Bíblia vem sofrendo alterações linguísticas que a teologia estuda. Então, essas alterações têm ocorrido por conta das traduções ao longo dos séculos, né, ao longo dos milênios, né, que a Bíblia ela existe, né, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o romano, do romano para o latim e por aí vai. Enfim, a língua do latim praticamente não existe mais, né? Existe a derivação, português, espanhol, enfim. Considerando isso, meus irmãos, entendam que, sendo o ato de assassinar diferente do ato de matar, por conter um agravante da causa, ou seja, a intenção premeditada de matar, né? Como Deus poderia aceitar o rei Davi no trono como seu amado frente a tamanho ato hediondo, né? Tendo assassinado seu próprio filho? Então, foi um recuo bem-vindo, um recuo estratégico, né? Mas que abençoou a sua vida, agindo, então, desta maneira, né? Se nós for pensar outro personagem bíblico diante desse dilema, podemos falar de Jefté, comandante das tropas de Israel, em seu voto precipitado e irresponsável. Fica lá em Juízes capítulo 11. Nem ele ousou assassinar sua filha. Sobre um juramento, e diante do desfecho que a Bíblia nos relata, a Bíblia fala que Jefté cumpriu o seu voto ao Senhor em sua filha. Mas julgo que não foi algo correto, não, e nem tampouco premeditado.
Jamais, então, Jefté lhe permitiria a morte da sua única filha. Também, a Bíblia não nos deixa claro de que forma que ele cumpriu esse voto na sua filha, né? Apesar de nós sabermos qual foi o voto que ele fez, né? E foi que se Deus desse a vitória a ele na guerra, ao chegar da batalha na sua casa, aquilo que saísse da porta da sua casa, né? Ele ofereceria como sacrifício e holocausto a Deus. E nós sabemos que a filha, a sua única filha, vendo de longe, saiu para abraçá-lo, para encontrá-lo fazendo festa, não é mesmo? Então, mas seria melhor que Jefté também tivesse recuado no cumprimento do seu voto, seja qual foi o cumprimento desse voto. Melhor seria se ele tivesse, então, esperado a provisão divina, assim como aconteceu para Abraão e Isaac. Quem sabe aconteceu essa provisão. A Bíblia não nos relata mais nada sobre essa história, né? Podendo, sim, ter acontecido uma provisão divina nesse contexto. Mas, em ambos os casos, frente a um desafio, nós devemos agir equilibradamente, meus irmãos. Não sendo apenas cristãos legalistas ou apenas cristãos dominados por nossas paixões, cristãos passionais, né? Quero dar um exemplo básico aqui, já que citado, né, de cristão legalista. Sendo cristão legalista, aqueles que quiseram atirar pedras para matar aquela mulher adulta que Jesus defendeu. São pessoas que prezam muito pela letra, pela lei e acabam cometendo injustiça, porque não avaliam e não têm a capacidade de avaliar a situação num todo. Porque ninguém tem, meus irmãos. Ninguém tem essa capacidade a não ser Deus. Então, porque nós estamos em uma constante mudança. Se você julgar uma pessoa agora, sem levar em conta a história da vida dessa pessoa, a sua totalidade, você está sendo injusto. Deus não fez isso. E Deus não faz isso. Porque Ele é onisciente. Só Ele tem essa capacidade de ter esse entendimento do que é o ser humano num todo, do que é aquela pessoa num todo. Você julga uma pessoa agora, dali uma hora ela pode ser outra pessoa. E eu tenho certeza que aquela mulher adulta, ao chegar ali, sendo arrastada e acusada, arrastada pelos cabelos, né, acusada por aqueles homens, jogada no chão, né, toda ofegante e apavorada, chorando, já era uma outra pessoa, né? E Jesus, ele viu isso. Um exemplo bíblico de pessoas que se deixam agora, outro exemplo, né, de dominar por seus sentimentos, por suas paixões. Nós podemos citar, no caso, o rei Ezequias, que se deixou dominar por sua vaidade, né? Quando ele abre os seus tesouros e mostra as suas riquezas para mensageiros da Babilônia. Então, eles tratam esses mensageiros como amigos iguais. E Deus manda um recado para ele. E por ele ter perdido esse equilíbrio entre a razão e a emoção, o recado é que aqueles mensageiros voltariam com o seu rei e seu exército e levaria todas aquelas riquezas para a Babilônia, né? Todas as suas riquezas. É uma catástrofe, uma guerra diante de um ato passional, então se instaurou, movido por uma vaidade ingênua do rei. Está lá em Isaías capítulo 39. O meu conselho que eu deixo aos irmãos é para que nós não venhamos a matar e nem assassinar ninguém para atingirmos os nossos objetivos, irmãos. Ao contrário, nós, sendo guiados pelo Espírito de Deus, devemos amar a todos, destruindo os nossos conceitos e preconceitos que fazem parte, né, do nosso ego, da nossa formação, deixando essas crenças enviesadas e as nossas paixões egóicas de lado, né? Equilíbrio, irmão. A palavra-chave é equilíbrio, para que você possa aceitar na sua vida muitas vezes um recuo estratégico. E como nós vimos, nós devemos fazer isso dentro de uma análise total e abrangente dos nossos desafios, com uma percepção positiva, sim, com pensamentos positivos que vão eliciar em nós e fazer então emergir, como emergiu na vida do rei Davi, atitudes de humildade, de identidade autêntica com as raízes, as nossas raízes, com aquilo que nos é familiar,
atitude de compaixão, de empatia, de nos colocar no lugar do outro. Vai surgir atitudes equilibradas em Deus, amém? Pois bem, meus amigos e irmãos, se você gostou desta mensagem, eu te aconselho mais uma vez você adquirir o meu livro que se chama Casa Edificada, né? Porque nós ficamos por aqui. Lá você terá acesso a essa mensagem completa, como também a outras 15 mensagens abençoadas e preparadas para mudar a sua vida, desenvolver e edificar a sua rica caminhada com Cristo. Também, como eu sempre faço aos amigos, eu sugiro que sigam o meu outro canal, chama Falas da Psicologia. Para você ter acesso então ao material, conteúdo sobre a psicologia, se você gosta, né? E eu vou deixar o link abaixo para você entrar lá, ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. A paz de Cristo.